Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema. A vida é difícil, frágil e breve, mas Deus é forte e eterno. No Salmo 90, versículo 12. A vida é difícil, frágil e breve, mas Deus é forte e eterno. Salmo 90, verso 12. Nas versões mais antigas, encontra-se a declaração: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. Mas, na tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: faze com que saibamos como são poucos os nossos dias na terra, para que tenhamos um coração sábio. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Vamos ler em voz alta todos juntos, vamos lá? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Nós estamos no Salmo 90. Este é o salmo mais velho do livro de Salmos. Foi o primeiro a ser colocado na poesia judaica, no livro dos Salmos. Este salmo foi escrito por Moisés. E ele possivelmente escreveu este salmo depois ou durante o período em que o povo foi levado até os limites da terra prometida, e Deus disse para eles: entrem aí. E aqueles espias voltaram, não sei se vocês se lembram da história, e fizeram o povo chorar, dizendo: é impossível entrar lá, porque o povo que mora lá é um povo muito forte, nós parecemos gafanhotos aos seus olhos. E o povo então chorou a noite inteira. Enquanto isso, Josué e Caleb diziam: não façam isso, irmãos, vamos entrar lá e tomar posse. Como resultado da desobediência daquelas pessoas, Deus fez com que eles andassem mais 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Porque aquele povo que chegou até ali e desobedeceu, Deus não permitiria que eles entrassem na terra e tomassem posse dela por causa da sua rebelião, da sua incredulidade. Muito se tem... Incrível isso, não? Muito se tem pregado na obra de Deus sobre promessas, promessas e promessas. Os pregadores da prosperidade, esses pregadores do positivismo, vivem dizendo que Deus, quando faz uma promessa, não volta atrás. Volta sim. Está aí o exemplo. Se a pessoa não anda de acordo com seus princípios, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir na sua vida suas promessas. E fim de papo. Se você diz que tem uma promessa de Deus, ou disse que teve uma promessa de Deus, e tal coisa não se cumpriu, ou porque não era promessa coisa nenhuma, era coisa da nossa cabeça, ou então não estamos recebendo porque estamos andando de modo errado. Nós não temos coragem para tomar o posicionamento que Deus espera que tomemos. Então, 40 anos, aquelas pessoas andaram no deserto, morreram, e uma outra geração chegou ali para tomar posse. Imagine quanto tempo perdido.
Há pessoas que estão perdendo tempo na sua vida. Não tomam decisão ou decisões. Ficam enrolando o tempo todo suas vidas. E o tempo vai passando, vai passando. Quanto tempo perdido. E eles dizem que têm Deus. Dizem que Deus está falando com eles. Mas a primeira coisa que Deus ensina a um homem e a uma mulher é sobre sua responsabilidade. Sobre a seriedade. Deus não deixa ninguém vagando neste mundo sem nenhum propósito. Deus nos dá direções e nos ensina a andar nos seus caminhos. Eu estou dizendo isso por causa da vida de Moisés. Todos nós conhecemos basicamente a vida dele. Moisés não teve uma vida fácil. Quando ele nasceu, a sua vida estava sentenciada a morrer, porque Faraó mandou que todas as crianças recém-nascidos ou os primogênitos fossem mortos, assassinados. Mas ele escapou, porque colocaram dentro de um cesto, e a princesa do Egito o encontrou com a ajuda da irmã de Moisés e o criou. Muito bem, ele foi criado dentro da corte. Lá ele se transformou num estadista. E segundo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Moisés aprendeu todas as ciências egípcias. E eles eram grandes astrônomos. As obras dos egípcios são baseadas nas constelações, nas estrelas que nós vemos no céu. E elas são tão bem posicionadas que impressionam até hoje os grandes técnicos, arquitetos, engenheiros, cientistas. São obras impressionantes. Se alguém aqui, ou vocês que estiveram já no Egito e viram as pirâmides, vocês viram ao redor que é uma situação deplorável. Mas a construção daquelas obras é algo inexplicável. A nossa tecnologia atual não tem capacidade para construir aquela obra do modo como ela foi feita. É algo extraordinário. Uma capacidade fantástica. Moisés foi instruído em todas estas coisas. Mas ele também foi instruído pelo Senhor. Quando ele descobriu que era judeu, ele então tomou partido dos seus patrícios e passou a ser perseguido pelo faraó e ele fugiu para as terras de Midian. E ali ele teve um encontro com um homem chamado Jetro, que mais tarde seria seu sogro. E ele se casou com a filha de Jetro chamada Zípora. E naqueles desertos, tomando conta das ovelhas de seu sogro, ele viu numa montanha, no Monte Horebe, aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Ele ficou impressionado e ele disse, como que pode? Em pleno deserto, numa área quente, árida, um arbusto se queimando e não acaba. Ele disse, eu vou até lá ver o que está acontecendo. E chegando perto, do meio daquele fogo e daquele arbusto, saiu uma voz que dizia, Moisés, não se aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é uma terra separada para o Senhor Deus. Ali ele conheceu a voz de Deus. Ali ele conheceu o Deus de seus antepassados.
Ali ele conheceu o Deus que mudaria a sua vida. E então Deus o chamou para ir até o Egito e libertar aquele povo dos domínios de Faraó. Ele ficou 40 anos no Egito. 40 anos como pastor de ovelhas. E agora, ele ficaria 40 anos liderando um povo ou milhões de pessoas pelo deserto. Num lugar onde não havia água, não havia comida, e ele era o instrumento de Deus para ensinar aquelas pessoas e conduzi-los até a terra prometida. Ele chegou lá, e como eu disse no início, esse povo não quis entrar. Foi um fracasso para ele, porque ele teve que voltar e ficar mais 40 anos andando pelo deserto com pessoas rebeldes. Nesse período ele perdeu sua irmã, perdeu o seu irmão Arão, e no meio daquela pressão, ele cometeu um erro que Deus o censurou. Ele feriu a rocha quando deveria ter falado com ela. E então, Deus disse a Moisés: a geração seguinte entrará na terra, mas você também não entrará. Ele faria parte daqueles a quem Deus condenou. E Deus não permitiu que ele entrasse, porque ele feriu a rocha, que não era a atitude que Deus esperava dele. As razões estão com Deus. Enfim, aí está esse homem, que durante 120 anos sofreu, passou por tantas lutas, e escreveu este salmo para nos ensinar que a vida é difícil, mas que Deus, sendo a nossa força, nós podemos viver e terminá-la bem, para a alegria e glória de Deus. Neste salmo, Moisés, ele abrange 3 coisas importantes. Ele fala sobre a eternidade de Deus e a fragilidade, a mortalidade da vida humana. Deus é imortal, o homem é mortal. Neste salmo ele fala sobre a vida, ele exalta a vida, mas ele também fala sobre a morte. Neste salmo ele fala sobre o sentido da vida neste mundo difícil. Como nós devemos viver dentro de um mundo confuso e difícil. É possível viver para Deus dentro de um mundo confuso e difícil? É possível? É possível. E então ele escreve as suas experiências em uma forma de poesia judaica, para que nós possamos tê-lo como exemplo e aprendermos a andar com Deus em qualquer situação. A primeira coisa, nos versículos 1 e 2 desse salmo, Deus é o nosso abrigo. Seja Deus o nosso abrigo, tanto no mundo presente como na eternidade. Dá uma olhadinha antes no versículo 12. Faze com que saibamos como são poucos, vocês estão com a Bíblia aí? Como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ele está fazendo o quê? Uma oração. Ele está orando a Deus. E como que é a oração de Moisés? Esta oração é um pedido. O que ele pede?
O que ele pede? Ele pede uma revelação de Deus, uma instrução de Deus, uma orientação de Deus. Coisa que o homem normal não percebe e não consegue perceber. Qual é a orientação que ele pede? Vamos ler? Faze com que saibamos o quê? Como os dias da nossa vida são poucos. Só Deus para nos ensinar que a vida passa ligeiro. Só Deus para nos ensinar, principalmente a jovens, que a vida passa muito rápido. E quando se percebe, ela se foi. E quanto tempo foi perdido? Em futilidades, em vaidades, em pecados, em bobagens, em egoísmo. Por que ele pede que Deus o ensine a ver que a vida é tão curta? Por que ele pede? Para que tenhamos um coração sábio. Na verdade, esta expressão, para que tenhamos um coração sábio, não é assim que aparece propriamente no hebraico. No hebraico diz: Senhor, ensina-me a ver que a minha vida é muito curta, para que eu possa fazer chegar até o meu coração, para dentro de mim, a sabedoria. Me ensine a ver que a minha vida é curta, é muito rápida, a fim de que eu traga para dentro de mim a tua sabedoria e que eu possa me inclinar a ela constantemente. Ele não está pedindo aqui conhecimento bíblico. Ele está pedindo conhecimento da sabedoria. Conhecer Bíblia é uma coisa, mas fazer dos ensinamentos da Bíblia, ou conhecimentos da Bíblia, uma prática de sabedoria é outra coisa. Muitas pessoas vão à igreja, ouvem, participam de escolas dominicais, leem livros, mas não conseguem adquirir sabedoria. Você não consegue adquirir sabedoria só estudando Bíblia. Você, para adquirir sabedoria, você precisa olhar para a Bíblia e para os dias da sua vida. Ou seja, como você está vivendo. A sabedoria que Moisés fala aqui é um estilo de vida que glorifica a Deus, que celebra a Deus, que honra a Deus, que traz alegria a Ele. Nós estamos aqui reunidos. Qual é a sabedoria que nós temos que ter? Que visão que nós temos que ter deste lugar? Que nós não viemos aqui simplesmente para cumprirmos um hábito dominical. A sabedoria nos diz que nós estamos
obedecendo a Deus. E quando nós nos reunimos, nós honramos a Ele, ao ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. Através de, seja quem for que esteja aqui falando. Quando você presta atenção ao que eu estou ensinando, a sabedoria diz que você está honrando a Deus. Porque a marca mais especial do povo de Deus não é que ele faz milagres. Isso não é marca de cristianismo. Isso são sinais. Até o diabo faz. A marca do verdadeiro cristão é que ele honra o seu pai e ouve a sua voz e obedece ao que ouviu. Essa é a marca do verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro não é o que vai à igreja. Não é o que tem uma Bíblia. É aquele que honra a Deus, quer ouvir sua voz e obedecê-lo. A sabedoria nos diz que ao reunirmos-nos aqui, nós estamos na presença de Deus, ainda que invisível. Porque ao honrarmos o que Ele diz, nós cremos que Ele está em nosso meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Este ambiente é um ambiente transformador. Deus, seja Ele o nosso abrigo, tanto no mundo presente como na eternidade. Os versículos 1 e 2 dizem o quê? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Lembre-se que quem está falando isso é um homem que foi criado na ciência egípcia e agora ele conhece Deus. E você vai entender por que ele fala aqui de terra, universo e montes. Montes, terra e universo, para os egípcios ou para os povos antigos, eram os símbolos de força, poder e eternidade. Mas Moisés aprendeu que os montes, que a terra e o universo só existem por causa da mão poderosa de Deus e da sua palavra. Foi Deus quem criou os montes. Porque Ele criou a terra de um modo que as placas tectônicas empurram umas às outras e formam as grandes montanhas. O poder não está nas montanhas. O poder está na energia que as forma. O poder não está no universo. O poder está na palavra que o sustenta. E o livro de Hebreus diz que Deus sustenta todo o universo com a sua palavra.
E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o poder, a bondade, a grandeza, a riqueza de Deus. Ele viu isso. Deus deve ter mostrado para Moisés como ele formou tudo. Nós precisamos ter uma revelação de Deus assim. Se você não crê que Deus é capaz de criar as coisas, você não crê que Deus é capaz de criar uma nova vida em você, e esta vida perseverar. Quantos nós conhecemos que não estão mais no caminho da graça? Quantos nós conhecemos que estão na igreja, mas estão oscilando? Como a onda do mar. Deus está chamando pessoas para que sejam consistentes, perseverantes, fiéis, que acreditem nele. Mas esta crença não pode ser empurrada goela abaixo. Eu posso berrar, esgoelar, eu posso gritar aqui e ainda você não vai crer. Eu posso ler uma porção de versos da Bíblia e ainda você não vai crer. Deus promete nos ajudar a crer pela ação do seu próprio Espírito. O mesmo Espírito que estava pairando por sobre as águas, o mesmo Espírito que estava na terra pairando sobre as águas, este é o mesmo Espírito que está aqui para levantar sua vida e transformar você. Os homens estão tentando descobrir a partícula de Deus. Fizeram uma máquina tremenda, enorme. E eles lançam aquelas partículas, tentando fazer com que elas se choquem, tentando criar um universo em miniatura. Uma galáxia em miniatura, ou um sistema solar em miniatura. E ainda eles se amedrontam, acreditando que, será que não poderemos criar um buraco negro que poderá engolir a Terra? Como existe no centro da nossa galáxia. Quem passar perto dele é engolido. Deus colocou a nossa pequena terra num lugar bem cômodo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Porque o universo é violento. A formação dos montes é violenta. E a vida na terra é difícil. Por que é que ele está dizendo aqui, antes de formar estas coisas que as pessoas creem que é símbolo de poder, de força, de eternidade, mas eu aprendi que é o Senhor. O Senhor é a própria força. O Senhor é o próprio poder. O Senhor é a eternidade. A mortalidade foi criada para se assentar ou descansar na tua imortalidade. Então, por isso ele começa dizendo, Senhor, Tu és o nosso abrigo, e sempre foi o abrigo do Teu povo, desde a antiguidade, no presente, e será no futuro e na eternidade. E isto revela uma coisa que nós não percebemos. Que Deus é independente. Mas tudo que Ele criou
é dependente dele. No entanto, ele permite que nós vivamos de modo independente, caso queiramos. Um filho deve honrar seu pai, declarar sua dependência dele. Se o filho ganha mais do que seu pai, mesmo assim ele deve declarar sua dependência dele pelo fato do discipulado. Enquanto ele está na casa de seus pais, ele é um aluno, ele é um discípulo. Nós honramos a Deus aqui, não porque este prédio é a casa dele, mas nós somos a casa dele. Paulo diz, vocês são o templo do Espírito Santo. Deus habita em vocês. Nós honramos a presença dele quando somos discípulos dele. Tudo depende dele. Em um mundo onde se prega a independência, desde o século XVIII, começou a dizer que nós não precisávamos mais de nenhum líder absoluto sobre nós. Cada um tem a sua capacidade de escolha. Cada um pode ser dono do seu nariz. Uma das causas das pessoas não quererem estar em igrejas é porque se prega que Deus é Senhor absoluto, não há outro além dele. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que eu devo estar num lugar onde um cara vai falar comigo para contrariar os meus costumes, meus hábitos? Eu sou feliz do jeito que vivo. Eu sou de Deus, mesmo não frequentando muito a igreja. Isso é o que as pessoas pensam, mas estão erradas. Deus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Advirta-os. Ninguém pode ser cristão sem cumprir o que Deus pede. Pois quando nós não estamos dispostos a cumprir o que Ele pede, nós não estamos honrando a Ele como Pai. E também estamos dando provas de independência. Essa história de independência, independência masculina, independência feminina, independência de filhos, independência de pais, independência, isso é uma coisa diabólica, que destrói a sociedade, destrói a família. Se você casou, sua mulher ganha mais que você, ou o marido ganha mais que você, não existe independência. O dinheiro de um é dinheiro do outro. O apóstolo Paulo diz, o corpo da mulher é santificado pelo marido, e o corpo da mulher é santificado. O corpo do marido é santificado pela mulher. Mas o meu cônjuge não é cristão. É sobre isso que Paulo está falando.
Viva como uma cristã para uma pessoa não cristã. Não existe independência. A Bíblia usa um dos termos, ou melhor, um dos termos mais usados no Novo Testamento é a palavra servo. Significa pessoas dispostas a servirem a outras. Por quê? Porque sentem a necessidade de dependerem de Deus para darem aos independentes algo que mostre a eles que eles precisam fugir desta independência e obedecer a Deus. Se você está nesta igreja e Deus mandou você ficar aqui, você está aqui para aprender sobre as coisas que Deus está ensinando, ser dependentes dessas coisas e obedecer a essas coisas. Não me traga ideias de outros lugares aqui. Senão, vá para o lugar que você se sente bem. Em outras palavras, vá procurar tua turma. Nós somos dependentes de Deus e nas próprias palavras de Jesus, se isto funcionar, não sei porquê, está verde e não funciona. Vamos ver. Gelfs, me ajuda aí. Dá um toque nesse PowerPoint aí. Então, Jesus disse assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Se eu vivo do que Deus diz, e não vivo só de pão, de coisas físicas, é porque eu tenho que prestar atenção em algo. Quando me torno cristão, passo a ser integralmente dependente do que Deus diz. Não existe outro estilo de vida. Eu não sou dependente daquele que me diz, dá o passo da fé. Pega a bênção. Isso é bobagem e criancice. Eu não estou nesse mundo para dar passo de fé. Eu estou neste mundo para andar segundo o que Deus me diz para fazer. Deus não vai mandar ninguém andar às escuras. E se caso Ele nos coloque em um vale escuro, Ele estará conosco. E a tua vara e o seu cajado nos protegem e nos dirigem. Eu outro dia ouvia no rádio e o pessoal dizia assim, você não está entendendo, minha irmã, você está andando no mistério. Esses caras deviam apanhar com um gato morto até o bicho miar. Como é que você pode andar no mistério? Deus pode dizer a você o que está preparado lá na frente. Mas Deus pode esconder de você o que está preparado lá na frente. Mas Deus nunca deixará seus servos sem um caminho, sem uma direção.
Deus nunca deixará o seu filho, a sua filha, sem a sua luz. Ele é a nossa luz na escuridão, na mais profunda escuridão. Essas palavras de Jesus são tão importantes, porque ele também declarou: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Se o universo, que é símbolo de poder, fosse eternidade, se a terra, que é símbolo de poder, força e eternidade, desaparecerão, o que ficará? As palavras eternas que ele nos diz. De algum modo, e eu não entendo isso agora, mas entenderei lá. As palavras de Cristo serão a nossa própria eternidade. Porque ela não vai desaparecer. Tudo que você vê agora vai sumir. Mas aquela vida que Ele plantou em você, e o próprio Senhor, que é a palavra viva de Deus, viverá eternamente. Por isso o apóstolo João disse: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. A palavra de Deus revela a vontade dele e não mistérios. A palavra de Deus te dá caminhos, te dá a direção, ensina o que você fazer ou deve fazer. Eu não sei o que você está passando agora, mas Satanás é astuto para vir a você com conversa fiada. Posicione-se diante de Deus sem medo. E deixe Deus orientar sua vida. E faça o que é correto. Não seja prisioneiro de ninguém. Você é um servo de Deus. E Deus quer orientar sua vida. Deus quer abençoar sua vida. Deus quer te levar para a eternidade. Então, cumpra a sua vontade nesta terra, custe o que custar. Custe o que custar. O mundo passa. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Isto é, aquele que vive para satisfazer seus desejos fúteis, não receberão a vida verdadeira. Mas aquele que crucificar a si mesmo, aquele que negar a si mesmo, por causa de mim, receberá a vida verdadeira. Como é que eu sei que aquilo que eu estou buscando faz parte da vida verdadeira? O que eu estou fazendo, o que eu estou como eu estou me vestindo, o que eu estou usando, o que eu estou buscando, glorifica a Deus? O modo como eu estou vivendo, o modo como eu estou demonstrando minha seriedade ou responsabilidade, glorifica a Deus? O modo como eu estou pregando, ensinando, torna Deus mais forte, causa impacto?
Alguém me pergunta, Walter, é possível se tatuar? Deus condena? Sim. Condena. Se você já se tatuou e Deus te chamou assim, toda vez que você olhar aquela marca, aquela serpente, aquela bobagem que você fez, lembre-se de como era a sua vida antes de Cristo. Antes de você colocar uma tatuagem no seu corpo, você deve perguntar, isso glorificará a Deus? Isso fará com que Deus seja engrandecido? Antes de você mexer no seu corpo em qualquer parte, pergunte, isso glorifica a Deus? Ah, mas você é atrasado. Não, eu sou cristão. E todos os cristãos viveram assim. E Deus pede que os cristãos vivam desta maneira. Porque se você não conhecer a grandeza e o poder de Deus, você só tem a perder. Quem conhece a glória de Deus, busca a Deus e o tem como abrigo. Moisés disse, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, nosso abrigo. Abrigo tem sentido de moradia, casa, habitação. Abrigo não é um buraco. Abrigo não é esconderijo. Um abrigo tem provisões, suprimentos, proteção, cuidados. Deus é o nosso abrigo, porque nele nós encontramos a direção, a orientação, refúgio, alimento, caminho, discernimento, critério, amor, bondade, misericórdia, fé, alegria, justiça, a verdade. Tudo nós encontramos nesse abrigo. Por isso o salmista diz, ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives. O lugar onde está presente o quê? A tua glória. Ele não está dizendo, eu amo a tua igreja. Nem em todo lugar onde se fala de Deus está o quê? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo aquilo que Deus é e o que Ele faz. Olha para a sua vida e você vai ver quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. O que Deus é está presente naquilo que você é. E o que Deus faz está presente naquilo que Ele fez em você, no que Ele transformou. Se você está regredindo, você está desonrando a glória de Deus. Se você não está crescendo, você está desonrando a glória de Deus. Então Deus está chamando você para perto e dizendo, filho, humilhe-se, peça perdão de seus erros, eu vou ouvir sua oração, vou perdoar seus pecados, vou curar o seu coração. Quantas pessoas estão vivendo com síndromes, traumas? Eu te garanto que eles ficariam livres
simplesmente pelo fato de se entregarem aos cuidados de Deus e permitirem que Deus transformasse suas vidas, como pode fazer. Outro dia nós estávamos conversando. É preciso ser casado para orientar casados? É preciso ser pai para orientar pais? É preciso ser homem para orientar homens e não poder falar com mulheres? Vice-versa. Jesus não era casado. Jesus nunca experimentou drogas e nem tinha a linguagem dos drogados, do mundo das drogas. Nós temos cada ideia tola em nossa cabeça. Nós achamos que para ganhar pessoas drogadas precisamos falar como eles, tocar as músicas que eles gostam. A nossa música é diferente. Quem convence a pessoa do erro não é a metodologia, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu não preciso falar como uma prostituta para atraí-la a Cristo. Eu preciso confiar no poder de Deus e pedir a Ele que me dê a palavra certa para atingir esse coração necessitado. Quando nós buscamos a glória de Deus, nós nos colocamos dentro dele. A nossa mortalidade descansa na mortalidade, na imortalidade. A nossa falta de paz descansa naquele que é a paz. A nossa fragilidade descansa naquele que é o poder. Nossas limitações descansam naquele que é o eterno. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes. Os montes. Elevo os meus olhos para os montes, que são símbolos do poder, da força e da eternidade. Mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, portanto, esses montes. Você diz, se eu fosse igual àquela pessoa, você se engana. Creia no que Deus disse para Jeremias. Jeremias, não diga que você não passa de uma criança. Eu colocarei você diante de reis. Eu colocarei você diante de profetas, de sacerdotes, das pessoas mais importantes desta terra. E você levará a eles a minha palavra. Nós precisamos voltar a ter fé. Parar com esses joguinhos, com essas metodologias que o mundo joga para a igreja, para a gente se afastar da Bíblia Sagrada. Este é o livro que Deus nos deu. É por aqui que Deus nos fala. Mas você prefere ler um livrinho sobre como blindar seu casamento. Prefere ler um livrinho e não vai resolver, não.
Tem mais essa. Enquanto você e tua esposa, ou você e teu marido não servirem a Deus, vocês vão continuar nesse cobra, e cobra, e cobra, e cobra, nesta pressão, sobre pressão, a vida inteira. E vão ficar brigando a vida inteira. O remédio é você dizer, olha, nós estamos errados, nós precisamos acertar nossas vidas, vamos orar juntos e vamos servir a Deus. Procure ajudar pessoas que estão discutindo, perceba como eles estão agindo e você vai perceber e aprender o que não deve ser feito e o que deve ser feito. O que nós temos por aí são tantos conselhos mundanos, científicos, e nós precisamos seguir o Espírito Santo. Nós precisamos voltar à verdade de Deus. Nós precisamos voltar a confiar no Eterno. Ele é o poder. Ele é a nossa força. De geração a geração. Vai se machucar aí, hein? Você acha que pode se tornar um jovem de Deus só porque você lê alguma literatura? Você acha que pode se tornar um homem de Deus porque você está lendo um livro chamado A Síndrome de Adão? É bom ler essas coisas, mas não pense que ali estão todos os resultados, porque a prática é diferente da teoria. Que nós não deixemos de pensar sobre a brevidade e a fragilidade da nossa existência. Se Deus pede que Ele seja o teu abrigo, é porque você é frágil. Eu sou frágil. Os versículos 3 ao 6 nos dizem o quê? Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Para você entender isso, no Oriente Médio, as plantas, as gramíneas, que servem de pastagem, elas não estão sobre um solo profundo, um solo fértil profundo. É uma camada muito rasa, depois tem muita areia embaixo. Então, muitas vezes, elas pela manhã estão verdinhas, devido ao orvalho, mas durante o dia, com o sol forte, por não terem raízes profundas, elas acabam secando logo. Este é o exemplo. Deus está dizendo, você é simplesmente pó. E um dia eu vou dar ordens para você voltar a ser pó. Eu não sei quando Deus vai fazer isso. Às vezes Deus nos tira a vida na juventude, na velhice, no ventre da mãe, ao sairmos de lá.
Nós não nos habituamos com a morte, porque a morte é uma coisa que não foi criada por Deus. E nós insistimos contra ela. Nós não queremos morrer, mas vamos morrer. Você vai morrer. Mas Deus diz que você não deve tirar sua vida. Porque todo aquele que comete suicídio destrói o templo do Espírito Santo e Deus o destruirá. Se um dia passou pela sua cabeça, ai, comprimidos, eu vou tomá-los e vou morrer. Vai e vá se preparando, já pega o ticket para cair no cardeirão direto. Você já vai direto. Deus diz, não faça isso. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer, volte a ser o que você era antes, pó. E ele diz, olha a sua vida como passa. Muito rápido. Você é apenas como uma erva que brota pela manhã. Cresce. Mostra a sua florzinha durante o dia. E à tarde, acaba. Jó descobriu uma coisa. Ele diz, todos nós somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. Isto é, intranquila, cheia de medo e sofrimento. Eu não entendo como existem pregadores que dizem que se você estiver no Evangelho, você terá tranquilidade, o medo vai embora, você vai viver uma vida sem sofrimento. Eu não entendo como é que nós acreditamos que hoje nós temos uma vida mais agitada do que antigamente. Não é verdade. A agitação de cada tempo está dentro do seu próprio tempo. A agitação não está nas coisas que fazemos, mas nas coisas que sentimos por fazê-las. O trabalho faz parte da vida, mas o modo como você encara o trabalho te agita. Relacionamentos fazem parte da vida, mas o modo como você encara os relacionamentos te transtornam. Algumas pessoas se casam e querem viver as suas vidas de acordo com como seus pais viveram. E é um inferno. Aí chega alguém e diz que é maldição. Basta uma oração, está quebrado. Mas a Bíblia ensina que você tem que aprender a viver. Não tem oração que quebra a burrice. A burrice é a verdadeira maldição. E chega, ela está implantada nesse país. E continua. Somos feudos. Da idiotice. E a nossa idiotice, a nossa mãe idiotice é filha dos idiotas. Que
que pensam que são sábios. Pasmem. A nossa presidente, ao sair da Argentina, disse para a presidente argentina: no Brasil é difícil. Tudo é difícil no Brasil. Ora, o que a senhora está fazendo aí? Outra declaração. O Brasil não está debaixo de corrupção, de forma alguma. Como se todo mundo fosse idiota. Idiotas somos nós, que somos feudos. Não vou repetir. Deus nos dá sabedoria para escolhermos o melhor. Por isso ele diz: você só encontrará sabedoria andando comigo. A vida é muito curta. E a vida é agitada por dentro. Tudo que você tem, em tudo que faz, é intranquilidade, medo, sofrimento. O camarada arruma uma namorada. Ela é linda demais, corpo esguio. Aí ele fica intranquilo, que alguém lhe roube. Ele fica com medo e sofre. Seus pais, quando eram casados, tinham certas brigas. E agora você casa. E agora você tem medo que as coisas que aconteciam na sua casa se repitam na sua. Você fica intranquilo, com medo e sofre. No mundo atual é difícil arrumar trabalho. E o que você tem, você tenta segurar com unhas e dentes. Você fica intranquilo, com medo e sofre. A velhice está chegando. E o mundo de hoje não dá muita oportunidade a pessoas velhas. E você fica intranquilo, cheio de medo e sofre. Isso serve para mostrar a nossa fragilidade. Quando você nasceu, bebezinho, você veio para o mundo já com medo. A mamãe põe uma luzinha no quarto para o bebê. Imagine se ele abrir os olhinhos no escuro. Aí você coloca lá o quê? Um aparelhinho para descobrir quando ele faz. Ah! Isso significa, estou com fome. Aí depois desse vem medo. O único momento em que ele não tinha medo é quando estava dentro do seu ventre, mãe. Mas saiu para fora. Ele vai sentir sua ausência quando você tem que deixá-lo num lugar. Pode crer. Tem alguns hoje que não conseguem viver a ausência de seus pais que já morreram. Tamanha é a fragilidade da sua vida. Se minha mãe tivesse aqui. Sua mãe é maior que Deus? Já começou a errar por aí.
Nós não glorificamos a Deus como Deus. Andamos na igreja, andamos na palavra de Deus, ouvimos sermões, ouvimos tantas coisas, e quando chega na hora, ai, se minha mãe tivesse. Quem está com você é muito maior que sua mãe e seu pai. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele que te dá poder para pisar serpentes e escorpiões. É Ele que abre o mar. É Ele que abre caminhos onde não existe caminhos. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é poderoso para te guardar e te proteger. Portanto, a vida é difícil. E, portanto, não a transformemos em uma futilidade. Mas vivamos de modo a glorificar a Deus. Versículos 7 a 11 dizem o seguinte. Já cansaram, né? Depois de comer tanto peru e pernil, não é fácil não. Frango. Nós somos destruídos pela tua ira. A palavra ira aqui significa desprezo. Também. Rejeição. E o teu furor, e o teu desprezo, o teu julgamento, nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz, examinas os nossos pecados secretos. Para Deus não há segredo. Ele sabe o que está dentro do teu coração agora. Se são os seus desejos, seus interesses ou a vontade dele. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Já viu aquele aluno que está fazendo a prova, correndo, e ele para, ele pensa, e falta aquela questão, aquelas 2, 3 questões, de repente toca o sinal. Mas já! Daqui a pouco eu paro de pregar e você diz, mas já! Só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo. E nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Nós estamos na presença de Deus, alegria, 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 alegria nada. Alegria na Bíblia começa com medo, com respeito. Tira o pezinho do chão, vamos cantar. Não. Põe o rosto no chão e chora. Está tudo errado. Eu sei, eu sou chato, arrogante, sistemático, velho, gagá, quadrado, retrógrado, antiquado, ancião.
antigo. Não. Só lutando pela verdade. Meu irmão, se não fosse o pecado, nosso mundo seria maravilhoso. Se não existisse o erro, nós viveríamos uma vida de paz maravilhosa. No entanto, o homem pecou e transformou o nosso mundo num horror. E cada dia que passa, nós vemos pessoas morrendo. E vemos o resultado da maldição do pecado. O apóstolo Paulo disse, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nós não precisamos ficar sofrendo por causa do pecado. Nós precisamos tomar uma atitude. Unirmos a Cristo. Quem se une a Cristo, se une à sua igreja. Quem diz que se une à igreja porque está querendo se unir a Cristo. Eu sou de Cristo, mas não vou muito à igreja. Mentiroso. Cara de pau. É impossível dizer que ama a Cristo e não ama a igreja. Porque Cristo morreu pela sua igreja. Cristo voltará para levar a sua igreja. Cristo está onde a sua igreja se reúne. Mas quem se une a Cristo? Quem sente o peso do julgamento de Deus? Você nunca irá a Jesus, de fato a Jesus, se você não perceber que Ele pode desprezar você a qualquer momento. Deus está insistindo com pessoas, mas eles estão brincando. Eles não levam a sério as coisas de Deus. Eles pensam que podem andar com Ele quando quiserem, viver quando quiserem, do jeito que quiserem, mas isto não é verdade. Quando você olha para esse texto da Bíblia, e no versículo 11 está escrito, quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Nós vivemos num mundo tecnológico fantástico. Você corrige orelha, perna, braço, seios, barriga e tudo mais. Mas a grande pergunta que fica é, por que você está fazendo isso? E para quem você está fazendo isso? Para que as pessoas vejam que você está jovem e você está envelhecendo? Porque algumas partes estão despencando? Não, Deus não é contra isso. Mas me explique, por que você está fazendo o que está fazendo? Qual é a tua motivação? Se for futilidade, você está perdendo o seu tempo. Por que você está correndo tanto atrás de dinheiro? Tem gente que chega no domingo e arruma trabalho para fazer. Tem gente que chega no domingo e arruma coisas para fazer. E não está na presença de Deus.
me responde a pergunta: por que você está fazendo isso? É errado de trabalhar? Não! Mas por que você está fazendo isso? Eu sei que já vão meter o pau em mim. Vocês vão se danar. Por quê? Eu quero que meu filho seja primeiro um médico, ou sei lá. Por que você está pensando assim? É isto que Deus quer? Tem algumas pessoas que dizem assim: mas eu não vou na igreja porque eu preciso ter tempo com a minha família e sair. Tenha tempo com eles aqui. Senta do lado do teu marido, da tua esposa e recebe as buchas. Aprenda o Evangelho. E que Deus possa nos fortalecer. Por que eu estou falando todas estas coisas? Porque nós chegamos no fim de mais um ano. E Moisés chegou no fim de um trajeto e perguntou para eles: por que vocês não querem entrar na terra prometida que Deus nos deu? Por que vocês estão buscando outras coisas e não o reino de Deus? Por que vocês estão valorizando tantas outras coisas e não o reino de Deus em primeiro lugar? Eu sei que o nosso passado não muda. Mas nós precisamos aprender de Deus como lidar com Ele, porque senão Ele nos aporrinha. Pessoas que não conseguem se libertar do passado vivem debaixo de culpa. E nunca mais são os mesmos. Eu sei que o nosso futuro, com relação a ele, é quase impossível de ser previsto. Mas é necessário lançar bases concretas no presente, a fim de que ele seja fortemente construído. E o nosso presente é um momento para olharmos para o passado e planejar no Senhor o nosso futuro. Por que vocês não querem buscar primeiro o reino de Deus? A vida de vocês vai passar assim, ó. Quando vocês perceberem, 40 anos se passaram. Quando vocês perceberem, vocês não terão mais forças para ingressar na posição que Deus preparou a vocês. Vocês estão preocupando com coisas que eu não mandei te preocupar. Se Deus te dá a liberdade, amém, irmão. Faça o que você quiser. Mas você vai provar que foi Deus quando você demonstra que tem paz no que fez. Quando Deus me mandou pregar, isso não foi uma ideia minha, não foi uma futilidade. Minha vida ao longo de muitos anos
tem sido um instrumento de Deus para mudar até mesmo, me desculpem se eu falto com a modéstia, para mudar até mesmo seções ou áreas da igreja neste país. Deus já me usou assim. Eu fui o único pregador a pregar dentro da Câmara do Senado na época da ditadura. E não escondi a verdade de Deus. Pode ter certeza. Eu não estou dizendo que nada é errado, porque eu sei como é que funciona a sua cabeça oca. Em vez de você ficar na verdade, você vai ficar preso às suas luxúrias, às suas intenções, aos seus interesses, e vai dizer, o Walter está louco, o Walter é contra tudo. Não, eu não sou contra tudo. Eu quero que você analise bem. Se você fez o que era da parte de Deus correto fazer, você se sente em paz e tranquilo. E você mostra o quê? Que você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você compra uma calça legal, uma camisa bacana, um vestido legal, e você começa a querer mostrar o seu vestido, isto chama-se futilidade. Mas quando você demonstra uma vida estável, com um vestido, você se apresenta bem, e você apresenta o quê? As bases concretas da vida, deixa de ser futilidade, então passa a ser reino de Deus. Você consertou tua cara, o teu corpo, tua perna, teu braço, tua orelha, o diabo. E agora você fica querendo achar que é manequim. Você está apresentando futilidade. Mas se você apresenta o reino de Deus com uma nova aparência, mais bonito, que bom! Você está dentro do reino de Deus. Se você começa a dizer, eu sou gordo, eu não vou porque vão falar de mim, isso é futilidade. Mas quando você abre a tua boca e saem palavras de vida, isso é reino de Deus, isso é vida boa, perfeita, agradável, elevada, sadia, isso é bom. Mas eu sou negro, eu não tenho muita chance entre esses brancos. Cala a boca, rapaz, abre essa matraca. Se sair de dentro do seu coração palavras verdadeiras, sadias de vida, isso é o reino de Deus. O resto, seus pensamentos são futilidades. Como avaliaríamos a nossa vida em relação ao tempo? De quem é o tempo? Para de ficar dizendo que você não tem tempo. Leia o livro de Eclesiastes, capítulo 3, e você vai ver. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de andar, tempo de sentar, tempo de correr, tempo de parar. Talentos. Que são talentos? São as habilidades, são as riquezas divinas que Deus colocou na sua personalidade. Você tem algo que poucos têm. É difícil encontrar uma pessoa igual a você. E como é que você usa isto para Deus? Seu dinheiro, que são as bênçãos financeiras de Deus. Deus diz, eu fiz o pobre e fiz o rico. Mas quando Deus fez o pobre, parece que Deus só consegue a ajuda dos pobres. Quando é dos ricos, os ricos então ficam ricos e só querem sumir da presença de Deus. Não reconhecem as bênçãos financeiras de Deus. São poucos os que entendem isso.
o discipulado. Como eu estou sendo considerado por Deus um bom servo, produtivo? Ou simplesmente um frequentador de igreja, mas durante a semana eu vivo num pau de arara para cá, num pau de arara para lá, pulando aqui, pulando ali, só sofrendo. Minha vida não tem valor, não expressa valor algum. Tenho desejado uma vida no poder do Espírito, segundo Atos 1:8, quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tem muitos pentecostais que dizem: vai receber poder. Poder ali não é poder para você fazer tudo o que quer. Poder ali é um poder para aniquilar você. Porque a palavra testemunha em Atos 1:8 significa mártir. Alguém que morre por uma causa. Quando eu digo receber poder, significa poder para acabar comigo, a fim de que eu possa morrer para mim mesmo e viver para Deus. Estou cansado de ver cristãos subindo em montanha. Me dá poder, me dá poder. Poder para quê? Poder para suportar meu marido. Isso é fruto do Espírito, isso é fruto de obediência. Se você começa a obedecer, então você terá poder para fazer isto. Eu estou cansado de ver gente clamando por poder, mas nem sabe para que funciona. Se Deus te dá poder, você não sabe para que é. Poder sempre na Bíblia, quando é dado por Deus, é para aniquilar nossas vontades. Eu quero viver para aniquilar minhas vontades. Eu tenho vivido para que minhas vontades sejam aniquiladas. Ou eu vivo pelas palavras de terceiros. Tenho procurado crescer na graça e no conhecimento de Jesus, ou estou estagnado numa vida de pecado, numa vida insonsa, sem cheiro, sem sabor. O que é que Deus está fazendo na minha vida? Eu tenho buscado conhecimento. Eu sei que há pessoas que não sabem ler na nossa igreja. Como eu gostaria que Deus levantasse pessoas para ensinar essas pessoas a lerem. Tem outras pessoas que já leem e não sabem ler como deveria ser. Como eu gostaria de ter pessoas que ensinassem as pessoas a ler, a entender textos. Porque tem gente que já fez faculdade aqui, se eu der um texto na sua frente para ler, você não sabe interpretar. Na questão de relacionamentos, eu estou mudando o mundo ou é ele que está me mudando? Deus está usando a minha vida para transformar pessoas, ou está usando as pessoas para transformar a minha vida para o pior? Certa vez um homem estava andando na praia e viu um menino correndo atrás de estrelas do mar e colocando de volta no mar, com carinho. E ele parou perto e ficou olhando aquele menino. E ele andava, mas tinha muitas estrelas do mar que a maré trouxe. E ele pegava uma por vez e levava, não podia. Ele disse: mas que trabalho louco, menino. Olha quantas. Você nunca vai salvar todas essas aí. Ele disse: todas não, mas as que eu puder, eu vou salvar. Ele parou. E ele entendeu o ato da criança. Eu estou mudando o meu mundo ou o meu mundo está me mudando? Eu continuo tendo a mesma paixão, o mesmo fogo, o mesmo interesse por Deus, ou eu já perdi isso?
Ter comunhão com Cristo é mais importante do que ter amizades. Outro dia eu estava comentando de um rapaz que ficava aqui e falava de Deus. Hoje está entregue nas drogas, está perdido completamente, uma grande tristeza. Chegou até tentar ajudar pessoas que estavam nesta condição, mas hoje voltou, descambou. Por quê? Foi atrás de conversas de pessoas, começou a ir à noite, começou a beber nos barzinhos. Isso é um passo para Satanás trazê-lo de volta à desgraça. E agora não sei se sai mais não. Não é à toa que Paulo ensina, quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Sobre responsabilidade com Deus. Individual. O que eu estou fazendo individualmente para Deus neste momento? Eu estou estudando mais a Bíblia. Eu estou lendo mais a Bíblia. Eu estou aprendendo agora sozinho. Eu me interesso em ler. Eu me interesso em compreender. Eu faço perguntas aos textos. Ela é o livro da minha vida. Eu estou orando mais. Eu estou tendo comunhão com Deus. No sentido coletivo. Eu tenho participado mais da minha igreja. Eu tenho procurado estar junto com irmãos para aprender a evangelizar, a ensinar outras pessoas, a mostrar como é a minha igreja. Eu tenho amado a minha família. Eu tenho tido a minha igreja como família. Com relação ao futuro, como eu gostaria de ser no futuro, espiritualmente falando. Que tipo de pessoa eu gostaria de ser para agradar a Deus? Que tipo de pessoa eu gostaria de ser para ser útil na minha igreja, para fortalecer meus irmãos, para abençoar as vidas que chegam aqui? O que eu farei na minha vida para atingir esses alvos? Como eu vou me dispor? É mais fácil ficar dando desculpas. Não sei, é difícil, eu não tenho competência, eu não tenho dignidade. Faça-me o favor. Todo aquele que foi chamado pelo Espírito de Deus, Deus deu talentos, Deus deu dons, Deus deu o Espírito. Então pare de se enganar. Ou você é de Deus ou é do mundo. Pare de dizer que você não pode. Você precisa se esforçar. Tem um ditado na minha terra que diz que a gente tem que pegar o touro à unha, às vezes. Você tem que buscar e amarrar o cavalo e o animal na chincha, que é para ele não escapar. Às vezes ele puxa você e o cavalo junto para o chão, mas ele não escapa, porque está amarrado. Às vezes você vai correr atrás de um garrote, você faz o laço e sai, tropeça, cai, e o animal parece que mostra a língua para você. Mas você de novo insiste, joga o laço, aprende a dar o laço a volta, e no momento certo você tá e puxa. Contrário, ele dobra o pescoço e você
puxa de novo, e ele tomba, e você cai em cima dele, e já enrola na pata, e já enrola nas outras patas, e pronto, vem o outro com o ferro e... Você tem que ter coragem, decisão. Eu vou aprender, vai doer, vai machucar, mas é importante, vou fazer. Você se formou numa faculdade, você pagou o preço, trabalhou de dia, pegou ônibus, trem, metrô, pegou carruagem, pegou carroça, foi a pé, pegou chuva e sol e calor e frio e foi até o fim. Porque era do teu interesse. Lembre-se, a vida que Deus dá é de grande interesse. O mundo vai passar muito rapidamente e você vai perceber que você enrolou sua vida. Você buscou só o que você queria para os seus próprios interesses e o mundo passou e você perdeu. E uma hora você terá que se encontrar com Deus e Ele vai perguntar: o que você fez com tudo que eu coloquei nas suas mãos? Queria que vocês lessem comigo Tiago. E vamos terminar. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Agora escutem. Não, é o texto, não é para você parar de procurar, não. Achou, Tiago? No Novo Testamento, não vai no Velho, não. Acharam? Tiago, capítulo 4, diz o quê? Agora escutem, versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Passei. Você é uma neblina passageira. Você pensa que a vida consiste só em ganhar dinheiro. Você vai se arrepender disso. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você vai se arrepender disso. Você vai chorar muito. E não haverá perdão para o seu fracasso. Se Deus falou com você nesta noite, se Deus usou minha vida para falar com você em algum momento, tome estas coisas no seu coração e diga: Senhor, não retires de mim estas palavras. Eu quero tomar posse do que o Senhor me deu. Eu quero ser uma pessoa responsável. Eu não quero deixar de me divertir. Eu não quero deixar de me arrumar. Porque uma das coisas que Deus odeia é o relaxo, a imundícia. Tem gente que não toma banho, vem para a igreja fedendo, quer sentar e depois fica aí chamando mosquito.
fica com aquele cheiro de pizza calabresa. Você vai no trem, no ônibus, você põe o braço, o nariz embaixo do braço, dá aquele cheiro de pizza calabresa, já viu? Pepperoni. Horrível. Que Deus possa nos abençoar, meu irmão. Que nós sejamos mais sérios em 2015, que será um ano terrível. Cuidado com a sua vida nesse ano que vai entrar. Vai ser terrível. Mas podemos entender uma coisa. A vida é difícil, frágil e breve. Mas o nosso Deus é forte e eterno. E aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.